E aí, bênção pura sem mistura, estamos com mais um podcast, mais uma entrevista hoje aqui. E estamos aqui na sede da GAD Investimentos. Se você quer fazer um investimento, seja para o que for, né, até uma aposentadoria, aqui é o lugar certo. E hoje temos uma visita ilustre aqui, que é o João. Então, eu conheci o João mais de vista e hoje vamos conhecer quem que é o João. Como sempre, a gente não tem uma pauta, assim, não tem caneta, não tem nada. Nós vamos conversar de boa, como sempre. Beleza. Ô, João, conta um pouquinho para mim, de onde que você veio? Você nasceu em Maringá, filho de 10 irmãos, assim? Nada. Eu acho que na época da minha avó, talvez elas fossem ali em 11, 12 irmãos. Depois ela teve só 3 filhas. Meus pais tiveram eu e minha irmã, um casal, e eu, por enquanto, tô sem nenhum filho aí, né? Mas a tendência, acho que das famílias foi enxugando um pouco. Vocês, por conta os custos se elevaram, a gente pensa 50 vezes antes de assumir alguma responsabilidade nesse sentido, né? Mas voltando aí para a questão da minha origem, eu sou nascido aqui em Maringá, né, em 1981, então eu tô com 43 anos, faço 44 agora. Nós temos 10 anos de diferença, então. Quantos? 10 anos. 10 anos? 71, maringaense também. Legal. E, bom, estudei no Colégio Santo Inácio, depois me formei na Universidade Estadual, em Economia, fiz pós-graduação em MBA em Finanças, fiz alguns cursos de especialização, principalmente na parte de perícia, e depois acabei também cursando técnico em contabilidade. Naquele tempo a gente podia ainda fazer uma prova de suficiência para habilitar com o CRC, e foi isso que posteriormente me permitiu que a gente fundasse, eu, o Dr. Tadeu e a Maísa também, somos 3 sócios, a Módulos Empresarial, que é um escritório de contabilidade, né? Mas, originalmente, eu fui um CLT, então fui estagiário, fui auxiliar, fui assistente, fui encarregado, fui gerente, comecei na parte administrativa, depois migrei para a parte financeira. Num determinado momento, até por influência do meu pai, que também era economista e atuava como consultor, eu parti para exercer ali a profissão de autônomo, né? No caso, eu fazia consultoria econômica financeira. Comecei até alguns clientes atendendo com meu pai, mas não demorou muito, a gente, cada um tomou um rumo, ele já tinha a carteira dele, eu fui construindo a minha própria carteira de clientes. Teu pai é vivo ainda? É vivo. Moacir Colombo, minha mãe, Cleide Stadler, minha irmã, Giovana, né? E tenho já uma sobrinha que é a Laura, por parte da minha mulher, Thaís Oliveira, inclusive, está fazendo aniversário hoje. Daqui eu vou sair para comemorar. Oh, que legal, que bacana. Tá vendo? O cara é diferenciado mesmo, né? No aniversário tá vindo aqui. A gente adiantou ontem para fazer alguma coisa que era fim de semana, né? E, bom, tem meus cunhados, né, o Diego, a Maiara, meu sobrinho, o Vinícius, né, meu sogro, minha sogra. E... Tem filhos? Oi? Você tem filhos? Não tenho filhos ainda, pretendo, né, mas a gente vai postergando, na hora que vê, já... Daqui a pouco eu viro o avô do meu filho, igual brinca o meu amigo Márcio, né? Foi essa frase que eu disse para minha esposa anos atrás, né? Quando a gente estava com 10 anos de casado, estava vivendo bem. Esse ano eu faço 30 anos de casado, né? Estava vivendo bem. Eu falei para ela assim, nossa, eu não quero ser pai e avô. A gente vai ter ou não vai? A gente decide. Daí decidimos ter, né? Daí tem só uma menina. Legal. Né? Imagino que vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Só que assim, eu estou passando por um momento que a minha mulher, ela deixou também de ser uma CLT, ela é bem mais nova do que eu, acho que tem 14 anos a menos. Então ela ainda está numa fase... pela qual eu já passei, que é aquela que ela deixa de ser CLT ou ser autônoma e montou a própria clínica. Então a gente está fazendo a coisa ter viabilidade, né? No primeiro momento você tem receitas que são aquém daquilo que seriam os custos e as despesas, você tem que fazer um investimento alto para se fazer ser conhecido, então tem tráfego pago, catálogos, banner, coisa que se faz, material impresso, e anúncios, e
de um momento para frente você não tem tanto investimento, mas você tem que trabalhar no crescimento das receitas de forma que chega num determinado ponto que passa a ter um resultado positivo. Então, é mais importante que qualquer outra coisa para mim, que já estou um pouco mais estabelecido nos negócios, que eu faço parte, que tenho sociedade, seria o foco agora na minha mulher conseguir também realizar o sonho dela de empreender. Mas o bom é isso, é que você já cruzou essa linha aí, né? Já passou por esse caminho, não é igual para todo mundo, mas pelo menos você já tem alguma boa bagagem. E assim, eu fui consultor, lá no começo eu era muito voltado à indústria, empresas de médio e maior porte, vou colocar, né? Então, por exemplo, Nutrimílio, Brasilux, Dispec do Brasil, aquelas umas que são indústrias metalmecânica, alimentícia, ou química, têxtil, indústria de confecção. E coincide ali quando eu deixo de ser só um autônomo e passo a ser empresário, que a gente funda a Módulos, né? Então começa pequena, com uma carteira com 10, 12 clientes, e tudo restrito, e em paralelo eu também me credencio no Sebrae. Então eu começo a atender um público que é mais o micro e pequeno. Né? Então eu acho que ali também eu tive uma bagagem, né, em estar fazendo os atendimentos com essas pessoas que estão começando e são um pouco mais restritas em recursos. É diferente você chegar numa indústria que já está lá há 35 anos, que passou de pai para filho e está toda montada. A pessoa que está começando sozinha, e ela tem uma ideia, às vezes nem tirou do papel, então é um outro tipo de trabalho. E eu já vinha dando aula em pós-graduação, cursos técnicos, fui delegado Corecon, fazia também a parte de consultoria. Antes de você contar um pouco mais essa história, deixa eu te perguntar. De onde que veio estudar economia? Veio do seu pai? Seu pai já era economista? Com certeza, já era economista. Inclusive, ele também era técnico em contabilidade, ele fazia a contabilidade da UEM, ele foi pró-reitor de então finanças. Te inspirou. Foi uma referência, vou colocar assim. E quanto tempo agora você tem assim nessa profissão? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu me formei, eu tinha 22 anos. Então, só de formado economista, eu já estou com quase 22 anos, né? Metade da minha vida eu já na condição com diploma de economista, né? Então, eu vou te fazer a pergunta para o pessoal que está do outro lado, né, se inspirar em você. Você ama o que você faz? É a sua escolha hoje, depois de mais de 20 anos, é aquilo que você realmente queria? Eu gosto pelo seguinte, a minha vida profissional ela foi muito dinâmica e eu coloco que os tempos também mudaram. No começo, eu fazia um operacional. Por exemplo, eu pegava lá os pedidos, separava os produtos, fazia a emissão da nota e também lidava com a logística. Então, eu era um faturista. Eu fiz isso tanto em distribuidora de remédio, mas também eu trabalhei na Shell. Então, eu fazia o faturamento para os caminhões e para os vagões, né, levar via ferroviária. E tinha toda essa parte aí da emissão de documento fiscal, que era para o transporte. E depois eu acabei entrando mais para a parte do contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Foi a função que eu exerci lá na Cocamar. Né? Eu trabalhei 2 anos ali na Cocamar, 2003, 2004. Faz então 20 anos atrás. E daí eu fazia esse papel de juntar as informações dos departamentos. E dentro do departamento financeiro você tem o setor do contas a pagar, contas a receber, mas tem também das garantias, do empréstimo e financiamento, da tesouraria, e a gente lidava com tudo isso para montar o que era o fluxo de caixa, para ver o que ia sobrar ou faltar no dia, se ia ser aplicado, se ia ser resgatado, se ia tomar crédito ou não, e se tinha garantia para isso. E o fluxo de caixa ele já via o futuro. E é uma coisa que eu aprendi lá atrás, isso eu apliquei na minha vida particular, pessoal, minha mulher está usando, e eu dei muita aula, implementei em muita empresa essa questão do fluxo de caixa. Mas assim, é algo que realmente você acertou. Não foi só uma simples influência do seu pai, você gosta Eu acho que eu fui além do meu pai, porque meu pai, ele até hoje ainda atende como consultor.
eu fui um consultor das empresas de maior porte, mas eu me credenciei no Sebrae, que é um outro tipo de trabalho. Tem algumas OSs, inclusive, que é de prospecção, de organização de evento, levar caravana para uma determinada cidade que vai ter alguma coisa lá, então palestras. O Sebrae ele abre muito assim para você fazer diferentes tipos de atividade. Só que quando daí eu parto também para contabilidade, é uma outra dinâmica operacional, que é de você pegar os XML, fazer a apuração. E a contabilidade no Brasil é um negócio de doido, né? Sim, da consultoria a gente pegava bastante questão de base de cálculo, alíquota de imposto, substituição tributária, diferimento de alíquota, então a gente tinha que fazer isso como era uma fonte de dados para precificação e para o planejamento de resultado, que você buscar o lucro, né, tem que fazer a matemática aplicar de acordo com uma estratégia comercial. Isso aí diverge para o tipo de cliente que você está vendendo, se ele é um distribuidor, se ele é um consumidor final, se ele está no estado A, B ou C, enfim. Se o produto ele é um chamariz, então uma margem um pouco mais baixa para dar uma aquecida na demanda, ou se ele é mais sofisticado. Então tinha tudo isso que levava em consideração, fora outros fatores. E assim, a contabilidade me abriu também o leque para a questão empresarial, porque a gente começou lá eu e o Tadeu, logo em seguida a Maísa, mas hoje a gente tem, acho que 17 pessoas na equipe. Então, nós nos tornamos uma empresa toda segmentada, setorizada, então tem a escrita, o fiscal, tem o departamento pessoal, tem o societário, tem o contábil, e tem a certificação, e que já é um subproduto do escritório, assim, ele não é o carro-chefe, mas depois foram surgindo novas ofertas, por exemplo, domicílio fiscal, temos uma unidade que fica em Nossa Senhora das Graças. Eu vi também que você entrou ali no digital com algum produto. Na verdade é o seguinte, nós atendemos o mercado digital, então um carro-chefe ali, dentre os clientes, seriam os infoprodutores, os afiliados, tem aí as plataformas de venda e os checkouts de pagamento, então a gente atende toda a cadeia, desde aquele que só está fazendo tráfego pago para ganhar uma comissão de alguma coisa que não foi nem ele que criou, que é um afiliado, mas até uma empresa que tem a própria plataforma onde as pessoas utilizam para fazer os anúncios, as vendas dos produtos e também o checkout para pagamento, né? Então, dá para ver que esse mercado digital é bem amplo, tem o pessoal que vende faz dropship, que não tem nem o manejo ou a entrada de produtos, não trabalha com estoque, ele só faz a apresentação. Tem aqueles que realmente dão a entrada ou faz a triangulação de notas, que vende nos marketplaces. Então é um mercado dinâmico e a gente aprendeu muito com o que vimos no cliente, porque o cliente ele trabalha para o Brasil inteiro, ele consegue escalar o produto, as suas vendas. E a gente saiu de Maringá. Hoje a gente tem lá mais de 300 clientes ativos, mas já atendemos mais de 1.000 entre que entra e sai, coisas nesse sentido, porque vai girando. E a gente deve estar presente em, sei lá, 15 a 17 estados, né? Pelo menos 15 eu tenho certeza. Com clientes lá. Com clientes que fazem parte da nossa carteira. Porque o digital, ele proporcionou isso daí. Mas como? Porque o digital dele usa criativo, ele usa gatilho mental, existem feiras específicas do mercado digital que a gente tem ido em várias edições recorrentes, cada vez maior, com os stands e com tudo que a gente apresenta lá e se prepara para estar participando. Então, ela despertou em mim esse outro lado, de fato, empreendedor, porque a gente não pode só fazer o operacional, porque até a gente acaba, vou colocar, terceirizando com os colaboradores. Você pode ter certeza que todo mundo ali dentro sabe mais do que eu, muito mais do que eu, de departamento pessoal, de escrita fiscal, de contabilidade, do manejo do sistema. São vários os sistemas, sistema que controla prazos para entrega de declaração obrigatória, sistema que faz o download dos XMLs de entrada e de saída,
o outro que faz o acompanhamento para monitorar se as certidões negativas estão em dia, e cada um faz um negócio, sabe? A gente deve ter umas 8 ferramentas pagas, pelo menos ali. Sim. Deixa eu perguntar para você. E de onde surgiu a ideia de dar aula? Você dá aula ainda? Hoje só em oficina pelo Sebrae. Eventualmente, se o Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, me faz algum convite para algo específico. Então, os últimos que eu dei foram cursos pontuais. Tenho alguma coisa para fazer aí pelo Sebrae. Você deu aula em graduação ou pós? Dei aula em pós-graduação na Unicesumar, dei alguns cursos ali na UniFCV e bastante curso da parte de... Era uma certificação em perícia que o Corecon dava para economistas recém-formados ou que precisava buscar recolocação profissional. Tinha um módulo específico que era de consultoria empresarial e eu que ministrava esse módulo. Fui durante muito tempo delegado no Corecon, 7 anos, mesmo depois que aposentei. É o Conselho Regional de Economia, igual tem a OAB dos advogados, CRC dos contadores, existe um conselho. Inclusive eu represento o Corecon no CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico. São 40 cadeiras lá, cada um tem uma entidade, né, uma frente, representa alguma coisa na sociedade, e eu estou lá na cadeira dos profissionais autônomos, representando o Corecon. E você deu aula por agregar no currículo, que você gostou do negócio? Para agregar, porque financeiramente não compensa, por isso que cada vez eu fui mexendo menos. E o que é hoje o meu dia, Ivan? É o meu momento atual. Eu tenho módulos, né, que junto com a Maísa e com o Tadeu, que garante para nós um prolabore. A gente dá resultado, tem lucro, uma parte a gente pega e é um determinado valor que cada um pega aquela mesma quantia, né, e a nossa retirada. Depois eu tenho a factoring. Essa aqui é uma outra atividade que eu comecei a atuar, já fazia tempo que eu mexia com isso, e depois a gente regularizou, formou a nossa própria, que é uma empresa de fomento, faz antecipação de recebíveis. A gente é uma operação de capital de giro para as empresas, né? E dessa factory também ela é lucrativa, a receita que dá menos as despesas sobra, nós temos uma determinada participação também, somos sócios, eu e o Dr. Tadeu. Depois eu tenho as atividades do Sebrae, então ele me gera ali também um determinado valor mensal entre as OS que eu vou executando. E depois eu tenho algumas representadas, que já são valores menores, mas que eu tenho um comissionamento de uma outra factory, ou FDIC, ou securitizadora que me remunera, ou alguma participação por conta de um sistema, ou de alguma coisa nesse sentido. E deixa eu ver. E daí, por fim, bom, esses cursos eu acabo pegando pelo Sebrae, mas eventualmente alguém vem, João, você pode participar lá no módulo tal que o Corecon está fazendo? Mas eu me lembro que a última vez que eu recebi convite para realmente ser professor na docência, lá na Unicesumar, eu olhei o valor e não achei interessante. Então eu falei assim, eu tenho que focar porque o tempo é curto. Nós só temos 24 horas por dia. Em algum momento tem que dormir. Então, tem que ter foco, clareza. Eu trabalho nesse sentido. Eu diversifico as rendas, né, as fontes de renda. Então, tem da contabilidade, tem da factory, tem do Sebrae. E eu posso colocar também que eu sou um investidor, um operador de mercado financeiro. Eu estava até comentando com você antes, com o Marco, que é o genro do Marco Antônio. Lá atrás eu fui quebrando a cabeça, operando ações, depois subscrição, depois opções, fui para o mercado a termo, fui conhecendo um pouco de cada coisa, até chegar no mini contrato. É um mercado bem alavancado e tal, mas interessante. No primeiro momento eu tive umas experiências onde perdi, depois empatava, chegava um determinado dia lá, perdia, e agora eu estou numa assertividade onde... Tem que ter o controle emocional, quando a gente está falando principalmente, aqui, tempo de tela. Você vai se acostumando com as coisas que podem ocorrer ou não, e aquilo que vai criando uma correlação entre os fatores. Porque eu, como economista, talvez você deve ter acompanhado que às vezes eu sou requisitado para dar uma entrevista, falar sobre por que está aumentando o combustível? Mas é porque o petróleo está em alta. A troco do quê? É um conflito lá num país que é produtor ou próximo. E o que acontece quando isso está em curso? Olha,
o dólar costuma ter uma correlação inversa. Mas daí, se a economia está um pouco com riscos de recessão, qual que é um porto seguro? Vai para o dólar. Então eu vejo assim, o que eu acompanho? Eu acompanho petróleo, dólar, criptomoeda, Bitcoin, né? Quer queira, quer não, um ativo aí que tem volatilidade, e o pessoal cresceu muito aí de uns anos para cá. Cresceu. E no mercado à vista não, doméstico, na BMF eu acompanho dólar e índice Bovespa. Seriam esses 5 que eu costumo estar monitorando e operando. Assim, eu vejo que o Brasil ele tem uma economia meio que cíclica, assim, né? Entrou lá o governo Dilma II, deu uma caída, depois veio o Temer, deu uma subida, depois veio o Bolsonaro, deu uma subida a mais, agora veio esse governo agora caiu vertiginosamente, né? Tá assim, então o dinheiro vai trocando de mão. No bairro onde eu moro, assim, eu vejo assim que aumentou muito placa de casa para venda, porta de comércio para alocar, né? Então o dinheiro vai, nessas horas, vai trocando de mão, né? E nisso, assim, qual que é a diferença, assim, para o pessoal que está nos assistindo, né? Uma pessoa que não entende essa diferença. Qual que é a diferença de um economista para um contador? Olha, o pessoal costuma falar que é o seguinte, o administrador, o contador, o economista, eles têm na sua grade curricular ou da graduação matérias muito semelhantes. Inclusive, em áreas de atuação, os 3 podem se habilitar. Às vezes tem lá um concurso na prefeitura que é para um auditor fiscal, alguma coisa nesse sentido, e está lá permitido graduação em administração, contabilidade ou economia. Você vai se credenciar como auxiliar da justiça, você provavelmente, quando tem uma das 3, também consiga se habilitar. Por exemplo, mas você pode fazer perícia trabalhista, João? Posso. Mas você chega a aprender férias, exercício? Não, mas isso é simples. Talvez em 2 horas você pega o principal. E no passado era mais complexo, você tinha que montar tabela e tal, tinha que entender, além de tudo, do Excel. Hoje em dia é obrigatório o mesmo sistema que você está fazendo uso, então a pessoa pega o jeito da coisa, sabe onde lança lá, né? O próprio economista estuda na graduação os 2 fatores de produção, que seria o trabalho e o capital. Então, por isso que houve uma briga ali, que era só o contador, não sei o que, daí conseguiu pleitear o direito do economista também atuar. Então, voltando à tua pergunta, eles falam aqui o seguinte, que o administrador está muito voltado no dia a dia, que é como é que diz? Assim, é o operacional. Então, o operacional é o atual, é o hoje. Não é verdade? É o consertar avião. Pera, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Hoje mesmo a gente estava falando lá, precisa contratar alguém para o administrativo. Por quê? Porque senão fica nós aqui a cargo de fazer uma cobrança, ou principalmente a Maísa ter que se ausentar para ir no mercado para comprar uma coisa. Não, essas coisas a gente não pode mais ter que perder tempo, né? A gente tem que terceirizar para focar ali no que é o que a gente dá mais resultado. Então, o administrador, em tese, é o hoje. O contador, ele vê o que já aconteceu. Por quê? Quando vira o mês, daí ele pega lá os extratos, ele começa a montar, ele sempre está com delay. Se perguntar assim, João, tem alguma empresa hoje no mês 6 que ainda às vezes não fechou algum balanço do ano passado? Pode ser que tenha alguma coisa que esteja pendente. Até as entregas das declarações têm as datas que se protelam por tantos meses para frente para fazer ECD, ECF, né? Justamente porque trabalha com o passado. Então o contador é o passado. Ele não tem como pegar, me manda o extrato de hoje. Não, ele vai falar, me manda o extrato do mês anterior. Quando ele vai apurar o imposto, ele pega o que aconteceu no mês passado, do tal data, e apura. Quando ele vai ver a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, empresa no lucro real, ele pega o trimestre. Entendeu? Então já tem que ter passado mais que 90 dias ali, alguma informação para trás. Já o economista, dizem que ele pega os dados e tenta projetar o futuro. Então, ele vai elaborar cenários, fazer análises, montar orçamentos. Então, o que eu fiz muito no trabalho de consultoria econômica financeira.
pegava esse aparato da contabilidade, mas não tanto o fiscal, mas o gerencial através dos sistemas, remontava de uma forma ainda mais detalhada do que é o contábil, porque o contábil tem muita jogada assim de, isso aqui entrou, não sei de onde veio, então joga que é saque, transferência do caixa. Eu paguei essa conta, não sei o que é, então coloca como retirada do sócio. Então o gerencial às vezes não tem nada a ver com o que é o fiscal, porque o fiscal é uma obrigação para com a receita. E o mais importante para a receita é o imposto. Então o imposto é ver o que faturou de nota, tributo e etc. Agora, o que pode acontecer, o cara está sonegando e tal, então a receita vai ir atrás. Hoje em dia está acontecendo muito aqui na Prefeitura de Maringá, nós já está recebendo umas notificação. Eles confrontam, pera lá, o que você passou em maquininha de cartão? E o que você faturou? Tá dando divergência. Isso aqui só pode ter sido venda. Você está passando por quê aqui, cartão de crédito? Uma coisa é receber um Pix, falar, não, só passou na minha conta, mas já saiu, era uma transferência, o cara usou aqui minha conta para receber. Agora, maquininha de cartão no CNPJ não tem como. Agora, voltando para o economista pega os dados e trabalha isso daí. De que forma? Eu me lembro assim que eu pegava a folha de pagamento e daí fazia o custo efetivo de cada colaborador, já levando em consideração que lá no final do ano ele ia receber as férias e em 12 meses, ou a cada 12 meses ele tem direito de gozo, férias não, final do ano 13º e depois as férias, mas que eventualmente algum dia eu posso fazer a rescisão com ele, então eu tenho que fazer uma proporção da multa sobre o saldo do FGTS, que inclusive incide sobre todas as verbas. Então eu fazia o custo total. Uma previsão. Uma previsão, mas então, quanto que vale um cara, o que te custa, que o salário é R$2.000, é R$3.000. Espera lá, no enquadramento simples nacional ele custa 4. R$3.000 no lucro presumido ou real, já custa quase R$6.000, quase que dobra, entendeu? Porque tem o INSS patronal, o sistema S, não sei o quê. Então, o que a gente fazia? Pegava o custo efetivo, aí as horas possíveis, mais desconsiderando uma quebra para chegar ao custo da hora homem. Aí outras despesas das manutenções da energia elétrica, do seguro, das máquinas, a gente fazia o custo a hora máquina. E daí, com base nisso, apurava quanto que esse produto demorou em tempo, com manuseio pelo homem, passando pela máquina e os componentes, que é a tela, que é o chip, que é a câmera. Então existia a ficha técnica e daí pegava toda a despesa administrativa, seja variável, fixa, aí fazer um rateio para chegar no preço à vista e depois o fator financeiro para chegar no preço a prazo, para vender em 30, 60, 90, 120, poder antecipar os títulos ou coisa nesse sentido, fazer a gestão do capital de giro. Então veja qual era o trabalho, pegar toda essa informação matemática financeira e convertendo em custo para formar preço, mas já planejando o resultado. Por que eu estava fazendo todo esse trabalho? É que eu queria que nesse produto desse 10%, nesse outro aqui ele é mais simples, desse 6%, nesse outro é sofisticado, desse 20%, mas no global, a média ponderada, o objetivo dele é 8%. Para quê? Para que consiga pagar as amortizações que representam 5 e sobre 3%, e esse 3 depois ele vê se aplica ou faz distribuição para os sócios. Então é um caminho tortuoso, inclusive. No passado, muito mais difícil, porque os sistemas ele não tinha essa facilidade hoje com sistemas online, na internet. Eu converso com algumas pessoas e falo assim que eu sou privilegiado porque eu vivi no analógico e fui para o digital, né? Eu vivi essa mudança. Porque no passado, eu até fico hoje pensando, como que se faz uma contabilidade sem um computador, sem software? Um monte de papel, um monte de caixa, arquivo, e hoje não tem mais nada. Nada. Lá no escritório, falam, onde que fica? Não, nós não tem. É tudo digitalizado, inclusive com o Open Finance nós temos uma ferramenta que você configura e eu pego direto lá no Banco Central o seu extrato da sua empresa, para que você não tenha sequer que me mandar o extrato. Então eu já consigo pegar o extrato pela nuvem, eu consigo pegar as notas de saída e de entrada pela nuvem, então por aí você já consegue ter uma noção de quanta receita já não está cruzando tudo. Então não adianta, gente, pessoal que ainda teima em sonegar, fazer meia nota, não faturar, fazer um cambalacho, mais cedo ou mais tarde você incorre em risco. Então
um objetivo nosso do escritório é formalizar, então sair daquela coisa irregular, mas de uma maneira a ter elisão fiscal. Se você fosse eleger assim, uma habilidade sua como um superpoder, qual seria? Uma habilidade minha? Vou falar que não tem nada a ver com isso que estou falando aqui. Porque alguém pode falar, o João é um cara que entende de matemática, de Excel, o João é um cara que é bom para falar, porque ele explica de um jeito que eu consigo entender. Eu ia falar que a minha habilidade está em fazer amigo. É ser uma pessoa agradável, que não tente denigrir, não tente, assim, ofender. Você quer dizer, assim, que o teu trabalho é uma habilidade meio que nata, assim, uma coisa que não é tão difícil para você. O trabalho é técnico, porque a pessoa ela pode virar advogado, ela pode ser um músico, ela pode ser um professor de educação física, o que for. Mas como pessoa, qual foi um diferencial meu? Eu acho que não é uma habilidade, é uma característica de ser um bom amigo. E um bom amigo não quer dizer que nós, a gente tem muita afinidade aqui. Não, faz pouco tempo que a gente se conhece, a gente já foi pro bar, beber, a gente tem alguma história engraçada junto. Não temos, Ivan. Mas você, quando me encontrou ali num determinado evento, que eu mandei lá no grupo do PNM, que depois a gente entra um pouco a respeito disso aí, você veio, me cumprimentou, nós conheceu, você falou, João, eu queria te entrevistar lá, que eu tô com um projeto podcast, eu venho aqui. As pessoas que me procuram, eu não consigo dizer não. Eu sempre sou proativo quando me pedem alguma coisa e não faço com má vontade. E se às vezes aquilo, aparentemente, eu nunca sou, assim, movido a segundas intenções. Pode ser que eu estou aqui, não tenho intenção nenhuma. Só vim aqui bater um papo, conversar para participar do teu projeto. Mas amanhã ou depois você fala assim, cara, o João falou que ele mexia com contabilidade, ele falou que ele mexia com negócio de empréstimo. E alguém. Então daí que vem. Uma vez o meu sócio falou assim, João, mas por que você participa dessas coisas? O que você ir lá na SIM, que eu fui muito presente no tempo do Conselho do Comércio, lá que eu era membro lá, né? Acho que foi lá que eu te vi a primeira vez. Foi. Então, e por que... Lá dentro. Lá na reunião. Mas por que você vai lá, João? Que cliente que você já arrumou lá? Ele falou assim, a Nutrimilho eu atendi porque o Jair Ferrari me indicou. A Berbert virou cliente meu porque eu conheci o Marcelo ali dentro. O Sebrae, eu me credenciei porque quem foi um grande incentivador, quase que pegou na minha mão até lá na reta final, que é dificultoso fazer a inserção, inclusão de todos os documentos exigidos e tal, foi o Ricardo Moliterno. E isso só o que eu lembrei ali na hora. E daí o Tadeu falou assim, puxa, então retiro o que eu disse. Realmente, se só por aí você já pegou esse e aquele cliente e entrou no Sebrae, então para você foi super impactante. Então eu sempre gostei de circular. Na onde foi aparecendo oportunidade ou convite, eu entrei no Corecon, aí depois do Corecon entrei na Câmara Técnica do CODEM, aí da Câmara Técnica eu subi para a plenária do CODEM, aí eu fui do Conselho de Gestão Fiscal na Prefeitura, daí lá eu tive contato com o prefeito, com o secretário de Fazenda, com os vereadores. Então daí a pouco eu fui, João, o que você ganha dando entrevista para televisão? Alguém te paga? Não, ninguém me paga. Mas também fui conhecendo os apresentadores, os repórteres, os produtores. Então, eu sou um fazedor de amigo. E eu tenho certeza que daí volta e meia alguém se lembra de mim. E outra, eu não posso deixar de exemplificar o principal caso de todos. Eu e o Tadeu, nós fomos amigos e trabalhamos juntos há 20 anos atrás. Um pouco da história eu já ouvi, mas o pessoal não, então conta aí. Sei que você conheceu ele no trabalho, você entrou numa empresa... Eu entrei numa empresa e daí eu me recordo que eu era tipo o 7º financeiro nos últimos 2 anos que passava por lá. E o Tadeu já estava ali há um tempo maior. E ele olhou para mim... Ele que tinha que ensinar quem entrava. E daí ele olhou para mim e pensou assim, porra, esse cara aqui é só mais um. E ele não me deu muita moral. Mas, ainda assim, chegou uma situação que inverteu, porque... Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para ele, ele não me ajudava muito. Daí quem me socorreu foi o Guto, que trabalhava com a gente lá. Só que passado um tempo,
o Tadeu ele percebeu que eu tinha habilidade em fazer planilha e fazer conta. E daí ele começou a perguntar assim, João, como é que faz essa conta? João, como é que faz essa planilha? João, como é que você montaria uma forma assim? Aí no meu íntimo, uma vez eu pensei assim, rapaz, mas o Tadeu me pergunta todo dia uma coisa, eu estou ensinando ele as coisas, tudo que eu sei, né? E eu lembrei, caramba, quando foi lá atrás, o inverso, ele não me ensinou, cara. Mas eu falei assim, eu não guardo rancor. E para mim, a amizade vem em primeiro lugar. Eu não queria, né? E a gente sempre foi mantendo... É nato seu isso. E a gente sempre foi mantendo contato. Foi mantendo contato. E eu acredito, eu percebo, o Tadeu ele é muito bom, mas ele tem uma característica que eu... talvez seja da gratidão. Ele sempre me chamava, vamos almoçar junto, vamos lá na minha mãe, vem conhecer agora onde eu estou morando com a minha mulher. E ele falava, cara, eu queria um dia ter um negócio junto com você. Eu queria que a gente fosse sócio, que não sei o que e tal. E ele é muito empreendedor, muito bem sucedido, 10 vezes mais bem sucedido que eu. Porque ele fez direito e advogado, quando dá certo, é igual o jogador de bola, o Neymar, né? Então, o Tadeu é um cara diferenciado, muito inteligente. E ele pegou e me falou assim, não, João, vamos montar um escritório de contabilidade? É mais velho que você? Não, o Tadeu é mais novo. Mais novo? Mais novo. Mas ele tem muito uma característica, ele sempre fala assim, primeiro nós decola, depois a gente aprende a pilotar. Porque ele falou assim, vamos montar um escritório de contabilidade. Eu falei assim, cara, eu nunca nem trabalhei num escritório de contabilidade, Tadeu. Mas eu também não, mas nós vai aí e você usa seu CRC, daí nós habilita, nós pega algum sistema, vai aprendendo. Cara, daí foi um aprendizado mesmo, do zero. E colocando pessoas... Um dia lá, como que surgiu mesmo, assim? Vocês trabalharam juntos, você saiu e a amizade ficou? Como é que foi para vocês montar algo juntos mesmo? Demorou 15 anos. Mas nesses 15 anos, nós nunca foi amigo de Ipagandaia. 15 anos trabalhando junto? Enquanto eu era solteiro... Não junto. Nós trabalhamos até num período curto. Mas por algum motivo, a gente se manteve conectado. Por conta do profissional. Porque o Tadeu já era um cara assim, meio casadão, namorava, e eu tava na solteirice. Deixa eu só entender uma coisa. Você falou assim, que as pessoas que entravam lá ficavam um tempo e saía. E quando você entrou, você também ficou um tempo e saiu? Eu fiquei 3 meses. 3 meses já saí. Eu me lembro que no dia que eu já tinha outra entrevista, que o cara tinha me oferecido 50% a mais de salário, eu prometi pro patrão que mas você vai ficar aqui, porque eu não aguento mais ficar contratando gente, a pessoa aprende, é ensinada e depois sai. Não, eu vou ficar. Aí eu me lembro que eu tinha uma outra entrevista de emprego e naquele dia era uma coisa importante, que era pro grupo que virou depois o Amigão, o antigo São Francisco, né? E eu fui até vestido com terno e tal, porque eu ia sair dali para a entrevista, não ia voltar mais à tarde. E daí eu falei, poxa, mas eu prometi, e daí eu almocei, voltei e não fui fazer entrevista. Só que daí quando surgiu uma outra oportunidade que era para fazer a mesma função e ganhando mais, eu falei pro meu patrão, eu recebi uma proposta que é para fazer a mesma coisa que eu faço aqui, mas vou ganhar 50% mais. Aí ele falou assim, não, eu não tenho como cobrir seu salário. E eu ganhava lá R$800. Daí eu saí para ganhar, sei lá, 1.200. Logo aumentou para 1.500. Depois foi para 2.500. E eu tive um crescimento naquela empresa. Valeu muito a pena. Mas isso que eu fiquei curioso. 3 meses já foi o suficiente para você ganhar o Tadeu? Exatamente. Em 3 meses... que você falou, acho que o pessoal que está nos assistindo também pensou assim, nossa, quantos anos foi isso para você conseguir dobrar a pessoa que já estava resistente? Então, e você vê. Mas o Tadeu, ele sempre foi um cara muito curioso. Então, ali naquele momento, ele viu que eu tinha algumas características. E ele sempre falava assim, João, a gente não precisa saber fazer. A gente só precisa saber quem sabe fazer. Conhecer quem sabe fazer. E aquilo até me doía. Eu falava assim, pô, canalha, o cara fica aqui perguntando pra mim e ele não quer aprender. Ele não queria aprender muita coisa. Ele queria que eu fizesse. Sabe? Então, mas enfim, esse lado dele é o que faz ele
meter a cara mesmo e sair empreendendo. Então eu não tinha muito essa característica. Às vezes, talvez eu tivesse ficado lá no mesmo padrão que eu fazia de atender 5, 7 empresas e ficar fazendo aquele trabalho, daí vir e apresentar e tal, e cada uma tinha suas particularidades, mas o ferramental ali era mais ou menos semelhante. Aí você ficou 3 meses trabalhando com ele. Quanto tempo para vocês montar algo juntos? 15 anos depois. 15 anos depois. 15 anos. O que aconteceu? A amizade sempre... Ele foi acompanhando o que eu fui montando a parte de consultoria numa outra indústria. E eu fui falando para ele, Tadeu, nós estamos fazendo assim, Tadeu, nós estamos calculando a hora homem, Tadeu, nós estamos fazendo a hora máquina, Tadeu, nós estamos fazendo orçamento. Era a troca de informações de trabalho também. Sim, até se estava indo bem, se o faturamento está aumentando, está caindo, se está dando lucro, está dando prejuízo, quanto você está pagando de taxa de juro. Então, nós tirava todo tipo de informação. Não, no Itaú eu consegui fazer desconto a 1,3. Putz, eu vou trocar lá. Quanto você está o valor dos boletos aí? O boleto eu estava pagando 4,50, conversei com o povo, lá baixou para 2,20. Então, nisso, o Tadeu sempre fala também que ele se lembra de uma frase que eu falei para ele assim. Ele queria também, ele via que eu comentava aqui, meu salário era 800, vim aqui para ganhar 1.200, tô ganhando 1.500, agora estão me pagando 2,5. E ele tava lá, o Gilberto, né, que até já faleceu ano passado, e era meio segurando e tal, e o Tadeu começou a se incomodar. Eu acho que aquilo despertou nele que, eu tenho que procurar sair do comodismo, senão ele ia ficar para sempre ali, o Gilberto pagando o mesmo salário. E aí eu peguei e falei assim, Tadeu, mas o que você está fazendo para justificar esse aumento de salário? Daí eu peguei e falei para ele, por exemplo, quando eu entrei lá na Trop Kids, a primeira coisa que eu fiz foi de ver que as taxas dos boletos eram 4,50 por boleto. Daí eu fui lá, negociei, caiu para 2,20, aí 2,20 vezes tantos boletos no meio, já pagava meu salário. Só numa jogada que eu fiz de negociar, eu consegui gerar uma economia que equivalia ao meu salário. Dele, aquilo ali, eu acho que, diz ele, conta, não sei, ele teria que falar a versão dele também, mas ele disse que aquilo impactou quando eu falei aquilo ali. E daí ele foi se incomodando, e ele foi tentando pleiteando uns aumentos, daí o Gilberto deu e tal. Daí quando ele chegou num dia, ela falou, eu queria ganhar 2.500, que é o que o João ganha lá, né, na Trop Kids, que era a empresa onde eu ficava, ele ia lá na Crestan. Aí o Gilberto negou. Não, e falou alguma coisa para ele assim, não, porque você não é o João Adolfo. Você pode ser um bom financeiro e tal, mas você não faz igual o João e tal. E aquilo ele ficou chateado. Pois ele foi lá e procurou um lugar para ganhar até mais do que eu. E daí, ele começou a atender como consultor, com aquilo que eu tinha passado para ele. Não era nem tão complexo, tão mais aprofundado, mas ele tinha uma habilidade comercial. Ele oferecia e fechava, fechei mais uma transportadora, fechei aqui. Eu falava, rapaz, cara, eu tenho uma dificuldade para fechar cliente, eu mandava apresentação para tudo quanto é e-mail e tentava agendar visita para empresa e caramba, e participando. A minha pegada era essa, ficar convivendo em associação comercial, em grupos, não sei o quê. E o Tadeu, ele tinha uma abordagem muito boa. E chegou um determinado ponto que eu estava coligado ali a um escritório de contabilidade e o Tadeu estava a outro. Nós já vínhamos fazendo uma frente de a prospecção de clientes ao comercial desses escritórios. Porque daí eles combinavam, cada cliente que você trouxer a primeira mensalidade, mais 10% das demais, eu te pago. E o Tadeu ele acabou se formando em Direito e ele foi deixando um pouco essas outras coisas de consultoria e da contabilidade e falou assim, João, hoje eu não sou mais nem consultor mais. Eu vou focar no direito, que é o que dá mais dinheiro. E ele falou assim, eu tenho uma empresa para te apresentar, porque eu comecei a atender como jurídico e eu preciso de alguém que faça parte da consultoria lá, e eu vou te indicar lá. Beleza. E daí nós começamos a atender essa primeira empresa do mercado digital, que foi daí que surgiu esse mercado amplo que a gente constituiu a contabilidade. Porque ele começou... A amizade se misturou com a competência... E daí surgiu a oportunidade do primeiro cliente, ali que surgiu... Rapaz, eu acho que é uma admiração mútua que eu compreendo muito a admiração que eu tenho por ele, do sucesso que ele tem, e eu não entendo muito o que ele enxerga em mim, entendeu? Eu não é baixo
autoestima, porque eu sei que ele ia ter um potencial muito maior do que eu. Mas alguma coisa na minha pessoa, ele tem admiração. É que nem todo mundo é bom em tudo, né? Por isso que eu te perguntei qual que é o teu superpoder que você enxerga, né? E eu vou te falar uma coisa, você sabe por que você está aqui? Eu te chamei? Não sei. É justamente por isso. Porque eu não sei como que eu fui parar dentro do grupo no WhatsApp lá, o PNM. Um PNM. Não sei. Mas aí eu fiquei assim, quem que é o administrador? O João. O João eu conheço, que eu cruzei com ele lá na Assim, lá algumas vezes, deu um joinha e tal, peguei na mão, mas não conheço o que é o João. Mas daí, ao longo do tempo, eu falei assim, cara, esse cara tem uma característica que se conecta muito comigo, que é aquilo que você falou, você aprende com o outro alguma coisa, se conecta, mas não tem alguma carta debaixo da manga. Porque muitas pessoas, às vezes, se aproximam de mim querendo alguma coisa. Sim. Né? É o mais normal. Eu acredito que com você também, né? Às vezes a pessoa chega querendo alguma coisa, querendo alguma vantagem, né? Eu pensei, esse cara, ele doa. Eu fiz a mesma pergunta, né, que o teu sócio fez, né? Por que ele criou esse grupo? Por que ele faz isso, né? Sim. O que ele ganha com isso? Não, né? o Tadeu, ele sempre fica assim, rapaz... Não, a gente tem que achar alguma coisa para dar dinheiro isso aí, porque será que nós não faz um grupo VIP, cobra mensalidade? Será que nós não faz o evento que daí faz assim? E tudo que eu fui montando, eu sempre fui a preço de custo e eu mesmo paguei meu próprio ingresso. Eu nunca me permiti fazer um almoço lá no Moinho Vermelho e falar, não, daí o meu aqui eu vou fazer de conta que eu não tenho que pagar. Eu sempre paguei, mesmo perdendo tempo e correndo atrás, organizando e não sei o quê. Só que é o seguinte, aí eu já entro nesse mérito, porque nós temos sim um projeto. Aqui em Maringá tem um site que é muito conhecido, que é o maringá.com. E muitas pessoas usam, inclusive nós, ou eu usei para procurar vaga de emprego, quem que nunca procurou lá, ou que depois, como empresário, que se fosse consultor, não postava vagas lá. E um dia era pandemia... ou era a crise de 2014, acho que era mais para trás, devia ser na crise. E daí eu fui postar uma vaga de emprego e estava tão difícil que o desemprego estava lá nas alturas. Eu atendi um cliente que eu me lembro que ele tinha 33 colaboradores e caiu para 13. Ele demitiu 20, mas de 33 para 13 é muito. Ele diminuiu para quase um terço. E daí ele falou, não, vou começar, tá retomando já, o faturamento tá voltando um pouquinho a crescer, então eu já vou contratar mais vê lá para mim um instalador e um tapeceiro, sei lá. E daí eu fui postar 2 vagas, e daí falou assim, não pode porque tem que pagar. Eu falei, pô, cara, mas é um negócio que ajuda as pessoas que estão precisando de emprego, e eu não consegui postar uma vaga no maior portal da cidade que trata dessa questão aí, e daí eu fiquei indignado, eu falei, não, eu preciso montar algum negócio, daí eu pensei, vou montar um Maringá Negócios, vai ser tipo maringá.com, vai ser maringanegócio.com. Aí fui, paguei, e daí era uma dificuldade na época para montar site, porque daí tinha que ir lá e desenhar tudo, PHP, e aquilo não saiu do papel, cara. E daí aconteceu da gente montar o PNM mais ou menos por um propósito da pandemia, de fazer a integração da galera. Fala da sigla aí, o que é a PNM? PNM é Parceiros de Negócios Maringá. E daí, o que a gente imaginou? Como nós temos a módulos, coincidentemente tem o M no final, a gente vai fazer como se fosse pnm.com/Maringá, e /Sarandi, /São José dos Pinhais, porque o que acontece? Pelo Sebrae, como eu tendo muita prospecção de eventos, igual vocês aqui em Maringá, talvez alguém já tenha recebido o convite, principalmente eu coloco aquilo que eu acho proveitoso e que não tem custo, ou que é razoável o preço, né? Não é para lucrar em cima. Então eu tenho um PNM em Araucária, em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, em Rio Negro, em diversas, Campinas do Sul, cara, tudo quanto é lugar no Paraná, por conta dessa questão do Sebrae, eu também tenho. Eu montei um PNM em Campo Mourão, também tinha lá 450 pessoas, então, porque eu fiz atendimento a 216 pessoas
cada uma hora ao longo de um ano inteiro em Campo Mourão. Então lá eu também organizei, fizemos um evento, daí teve assim, tipo como se fosse amigo secreto, cada um sorteava, daí todo mundo ganhou um prêmio, e o prêmio era referente ao que cada um trabalhava. Um vendia morango, o outro era roupa para pet, o outro não sei o quê, cada um. Então foi bem legal, sabe? E daí chegou um ponto que a gente falou, nós temos um cliente lá no escritório, que é uma associação, que daí a gente acabou se comprometendo a fazer o site ou o aplicativo. E quando a gente teve acesso ao contato com essa turma que é desenvolvedor, eu falei com o Tadeu, e vamos criar um portal e um aplicativo também do PNM? Porque daí lá vai poder postar vaga à vontade. Não, vamos cobrar. Eu falei, não, Tadeu, deixa eu manter os meus princípios e valores, disso aqui pelo menos. É nosso aqui, vai ser um ativo, não é que estamos bancando, mas eu quero um lugar onde fique livre para as pessoas fazer classificados para vender e tal. Você está precisando vender alguma coisa para botar um recurso no bolso, né? Desimobiliza o capital. Vai poder lá fazer postagem como se fosse um feed de Facebook ou de X, igual nós temos nos grupos, que posta e alguém comenta, alguém pergunta e tal. Então vai ter lá bem minimalista, sem muito detalhe. João, mas o que você vai ganhar com base nisso aí? Para mim interessa as pessoas que são os leads, e eu tenho uma publicidade das coisas que me geram receita de fato. Eu não quero vender o aplicativo e não quero vender classificado. Não, se você quiser ter a tua empresa lá com um banner em destaque, lógico, daí é algo diferenciado, vai ter algum custo. Mas o importante é que aquilo se fomente. E como, graças a Deus, eu não dependo disso, porque muita gente, inclusive que me procura, tem essa ideia de alguma coisa semelhante, de um grupo, de tal, de um aplicativo, mas quer monetizar. Eu encontrei lá na feira que a gente foi um mês atrás, o cara, não, que daí, dentro do mesmo condomínio, a pessoa vai poder anunciar, chama vitrine.net, alguma coisa assim, o aplicativo dele. Mas daí, se ele quiser ser visto no bairro, ele paga uma taxa. Se ele quiser ser visto na cidade, ele paga uma taxa. Se ele quiser ser visto na regional, no estado, cada vez que vai aumentando mais o raio, vai pagando uma taxa maior de anúncio. Eu falei, não, legal, cara, teve uma ideia diferente. Mas será que como usuário iria fazer uso, né? Iria baixar esse aplicativo ou entrar no portal do cara e tal? Então, se for uma coisa de graça, semelhante ao que nós temos ali, onde, por exemplo, vamos supor, Ivan, você trabalha com segurança eletrônica e você posta lá, segurança eletrônica, você vai colocar teu criativo, teu vídeo, a tua foto, os seus dados, vai ter lá, chamar, entrar em contato, mandar um e-mail, mandar um zap, e postou. Mas você postou faz 2 anos atrás. Você não costuma pagar as mensagens no Zap? Ali não. Ali a pessoa vai poder, você quer colocar uma determinada faixa de tempo ou não? Não, eu quero tanto. Eu quero segurança. Pum! Vai só mostrar as postagens de segurança, e daí a pessoa vai ver, olha, o Ivan eu conheço, eu também conheço esse aqui. Interessante que nós estamos aqui na GAD Investimentos, né? Todas as pessoas que estão dentro do grupo podem investir. São potenciais clientes. Sim. Né? Todas as pessoas que estão no grupo podem, né, ter o escritório de contabilidade. Né? Pode ser seu cliente. E no meu caso também, né, eu trabalho com consultoria e venda de produtos, todos podem ser meu cliente. Isso, né, esse acesso, ele não tem um custo. Né? Esse acesso. Aí depois você fomenta. E as pessoas vão te procurando, né? Te buscando. O que eu acho mais legal, Ivan, nisso tudo, é de ter gente que às vezes... primeiro que eu ando por aí, sou cumprimentado, né? Você fala, porra, quem que, sei lá, só pode ser lá do PNM, porque daí, como eu às vezes tenho a costume também ficar publicando, que eu faço um videozinho e posto lá, hoje tem a festa junina, não sei aonde lá, então as coisas eu acho curiosas, eu fico compartilhando. Mas muita gente também me chamou já e falou assim, cara, esse grupo aí é muito legal, porque eu conheço gente, e eu vendo minhas coisas, e eu pego os contatos, mando lá e tal, e eu acho que mais... Você fala assim, João, deu muito bom para você? Não, ainda não, mas, por exemplo, para minha mulher, já ajudou um monte. Porque se ela não tem aquele grupo ali, inicialmente, para fazer uma divulgação, uma campanha, estética.
É botox, preenchimento, aquela coisa, né? E ali serviu muito. Inclusive, a gente tentou fazer tráfego pago e gastar uma fortuna, e no final das contas, eu falei assim, nossa, no pior é que o que mais deu certo é o orgânico foi ali. o orgânico no grupo dos PNM que você manda lá o negócio, João. E tem muita gente que às vezes vem e fala assim, João, posso postar tal coisa? Pode. Você não posta para mim? Eu falo, pô, mas por que eu vou postar para você? Não, cara, porque se você posta tem mais autoridade, parece que dá um valor maior na coisa e tal, porque eu falo, não, ali não pode, não é vinculado à minha pessoa. Né? Eu não sou dono, eu não escolho quem fica, quem não sei o que, censura. Só se alguém vem falar assim, ó, tal pessoa tem indícios de tal, tá aplicando algum golpe, acho que talvez no grupo todo ali, 2 ou 3 pessoas a gente retira por conta de alguma restrição. Mas no geral é acessível, nunca ninguém foi cobrado, porque eu penso assim, se o investimento é zero, tudo que vem é lucro. É diferente de grupos que você se vê obrigado a pagar R$5.000 e não sei o que, cada reunião, e daí até que dá alguma coisa, mas aquilo que você tem em receita comporta tudo que você investiu, não só em dinheiro, mas em tempo. Então aquela coisa na palma da mão e tal, enfim, eu tô com uma boa expectativa. Hoje mesmo tinha uma reunião, acabei esquecendo o horário e tal, mas o site já tem domínio, já está todo montado. Todo montado. Eu acho que em questão de daqui a um mês, nós já vai ter novidade. Então, do mesmo jeito que as pessoas participam dos grupos PNM que tem a restrição, são 5 grupos no total. Então, são 2.000 pessoas. E às vezes a pessoa do grupo 1, ela não tem acesso ao grupo 2, 3 e vice-versa. Mas ali dentro do site, do portal, talvez seja até mais interessante, porque eu posso ir direto ao assunto e pesquisar se já tem alguma coisa do passado, porque os grupos eles perdem o histórico. Ele também pode categorizar uma coisa da minha empresa, outra coisa é uma vaga de trabalho, outra coisa é o carro que eu estou colocando à venda. E não vira aquele fuzueiro que no meio tem um cara postando uma vaga de trabalho, no outro tem um carro à venda, e no outro o cara perguntou aqui uma indicação do... a ideia é essa. Pesquisar e segmentar o que você quer. E a verdade é o seguinte, no passado dava muito trabalho, hoje em dia barateou, isso é a vantagem do desenvolvimento tecnológico. Tem a tecnologia do no-code, low-code, então vai muito mais rápido, você passa a ideia, já não precisa reinventar a roda. Hoje em dia tem uns negócios, umas ferramentas de inteligência artificial que você fala assim, eu quero criar um joguinho que eu saio correndo, que o bicho pula e tal. O cara monta um negócio lá, tudo código, já criou um jogo do nada. Só com o que você fala. Então, um diferencial nosso, eu coloco assim, que na Modus é as ferramentas, mas tudo que vai surgindo de novidade, inteligência artificial, disso e daquilo, nós somos curiosos. Deixa eu contar uma coisa, você sabe que eu fiz algo parecido, só que mais segmentado, que é dentro da segurança eletrônica, né? Em novembro de 2024, fez 10 anos que eu criei um grupo no WhatsApp. 10 anos. Né? Eu costumo brincar e falar assim, que no começo o pessoal se degladiava tanto que parecia que saía sangue do smartphone, sabe? Agora está bem coeso, tem 100 profissionais da área que trocam informações todos os dias do que acontece no mercado, ou às vezes até de alguma coisa de programação de um equipamento. Então hoje está bem bacana, o pessoal se ajuda muito mesmo. Eu vejo que o PNM tem uma característica de muito bom senso, respeito. Sim. Houve alguns momentos, por exemplo, quando começa eleição, aí como algum ou outro faz alguma graça lá, mas nós temos um 6º grupo que é o bate-papo. Então esse bate-papo a galera fica mandando coisa de presidente, de não sei o quê, de rombo, de dívida, e isso e aquilo, e tem inclusive opiniões divergentes lá e ficam se xingando à vontade lá, e ali não tem censura. Mas a gente sabe, tem grupo ali que é com 600 pessoas. E, se alguém começar a ficar lá mandando uma coisa que não é muito o objetivo, acaba que vai ter alguém criticando. E aí a pessoa critica, a outra também já quer fazer a crítica da crítica, e aquilo ali. Esses dias até teve alguém que começou uma converseira. Pega o bonde do outro. Aí eu falei assim, pessoal, mas para um grupo aqui com 600 pessoas, até que nós estamos super comportados, né? Mas isso é uma construção. Eu tenho um amigo aqui, o irmão Marcel, pegou e me chamou hoje, quando eu estava para entrar aqui. O João, eu queria uma opinião sua, um conselho, sei lá.
eu estou querendo montar um grupo que é só voltado para quem quer prestar serviço ou o interesse é em crianças e adolescentes. Ele tem uma escola infantil ou faz colônia de férias, sei lá, alguma coisa assim ele tem lá. E o que você acha? Eu falei mais ou menos, porque ele queria saber de como que foi em relação ao PNM. Porque uma coisa é você fazer um grupo qualquer lá, joga e vira uma bagunça, e deve ter vários por aí. Ou é um que só fica acompanhando lá um determinado... A promoção, eu acompanho um no açougue, que eu sempre tenho ali a picanha por R$ 49,90, R$ 59,90. Então, aquilo ali, só que é só postado por eles ali, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, você tem que entender quais são as características, os valores, os objetivos, faz um vídeo explicativo, um texto para colocar na descrição, cria um formulário de acesso e tal, e vai organizando. No começo eu era muito mais detalhista, eu tomei bastante conta. E depois, quando começou a crescer muito também, a gente até deu uma segurada para... Pera lá, não quer dizer que eu seja a favor daquela frase assim de que quantidade não é qualidade, porque eu acho que pode ter quantidade com qualidade. Só que daí ia virar muita coisa, tanto que eu cheguei num ponto que eu desvinculei do meu celular particular, pessoal, e botei num outro número. Hoje eu ando com 2 aparelhos. Um é só para o PNM e coisas que eu faço do Sebrae, que daí é com todas as outras cidades do país, do estado do Paraná, perdão. E o outro, esse aqui é o meu pessoal. Aí o que acontece? Tem muita gente que acha assim, eu sou inacessível, porque vai lá e me pergunta, João, você não sei o que, eu demoro 1 dia, 2 dias, porque o outro celular acaba que eu não dou conta. E eles se esquecem que eu tenho 2 números, entendeu? Acho que eu tenho que ter que fazer algum tipo de alerta, ou colocar alguma observação. Mas enfim... Legal que o PNM, eu tenho, assim, boas expectativas do que está para vir, não é para mim não, mas para todos os participantes, e o mais legal de tudo, eu vejo que eventualmente vai ter lá um evento, por exemplo, o Sebrae vai fazer um café com negócios que ele serve lá um salgadinho, um suco, tem uma apresentação e na sequência cada um tem um minuto para se apresentar, fazer uma rodada de negócio lá e tal, vai mudando as cadeiras, enfim. Cara, isso aí não tem custo, né? É a função do Sebrae, ele disponibiliza lá... Treina as pessoas a vender o seu peixe. E tem ali um conteúdo apresentado. Então, eu jogo no grupo, ó, pum. Galera, vamos aproveitar para ir pessoalmente lá? Então, nesses eventos que eu vejo, uma oportunidade, eu jogo no grupo, daí eu acabo levando um ou outro ali e a gente se conhece. Fala, você não sei o quê, você trabalha com tal, eu já vi você, não sei o que lá. João, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas quero te perguntar uma coisa. Nessa trajetória tua, teve algum momento assim que foi muito difícil? Teve. Você poderia pontuar assim que foi? Eu sempre me controlei desde que eu saí da casa dos meus pais, que eu tinha 19 anos, tudo que eu ganhava e tudo que eu gastava. Eu fazia o fluxo de caixa, sem saber, sem nunca ter passado por Sebrae, sem nunca ter sido consultor. Eu fiz para aprender a usar o Excel. Fazia a fórmula mais básica que tinha lá. E eu sempre ia mantendo ali, não, pera lá, eu tenho que gastar menos do que eu recebo e tal, porque tinha que fazer frente às despesas que eu tinha assumido, porque quando você sai para morar sozinho, ainda fui morar em república, dividindo o imóvel com amigos da faculdade, mas ainda assim, minha família era daqui, eu tinha agora que arcar com aluguel, com o proporcional de água, de luz, uma diarista ali que pelo menos uma vez por semana para limpar a bagunça. A independência tem seu preço. E daí o que aconteceu? Eu já comecei a partir para consultoria, etc. E daí eu decidi entrar de sócio num escritório, com outros 2 advogados, o Juliano, Alexandre, com o Ricardo do Sistema NetOne. E deu novamente, daí eu tinha 2 despesas, perdão. Eu tinha as despesas da casa, que eu ainda não tinha imóvel próprio na época, pagava aluguel, etc., pagava para uma mulher lavar minha roupa, não sei o quê, e daí as despesas do escritório, que também era rateio de água, de aluguel. E rapaz, quando começou aquela crise da Dilma, em 2014, que caiu o PIB, e aumentou o desemprego e o faturamento das empresas foi despencando, e eu tinha os contratos.
sempre como uma parte fixa, mas outra parte importante era variável. Por exemplo, a ideia minha era, eu vou cobrar 2.000, mas depois eu cobro mais X%, que daí dá mais 2.000. E daí, se você crescer, esse percentual vai aumentando, daí na soma de 4 eu passo a ganhar 5, passo a ganhar 6. Teve cliente já me pagar 11.000 no único mês, faturar 2 milhões de reais lá e deu uma bolada, sabe? E aí eu vi o caminho inverso, cara. Começou a cair esse variável, eu nunca tinha imaginado passar por uma situação dessa. E daí eu me lembro que meu custo de vida estava lá em 6 mil reais minha receita caiu para 6 mil reais e meu custo com tudo era 7.500. E eu acompanhava minuciosamente, cara, daí eu vi aquilo e falei assim, nossa, cara, faltou 1.500 reais, porque eu perdi os clientes, eu tinha um cliente grande que me pagava 5.000 e perdi, fiquei com 3, caiu o faturamento, e daí mal eu não estava dando aula, nada, eu me lembro que eu dava aula em microcampo, sei lá, curso técnico de sábado de manhã, e depois eu comecei a pegar umas cotas de consórcio para revender e ganhar um ágio. E rapaz, aí eu conseguia. Aí eu fiquei no primeiro mês, fechei no vermelho. No segundo mês, fechei no vermelho. No terceiro mês, fechei no vermelho. Mesmo que fosse 1.000 reais, assim, mas aquilo me dava um mal-estar, que daí foi aí que eu comecei a tentar procurar outras frentes. Falei assim, não, eu vou pegar consórcio para revender, vou pegar isso, vou tentar esse negócio que me comissiona. Aí eu acabei me vinculando ao Audibras, do Magno, para daí eu levo empresas e você me paga a primeira mensalidade para eu fazer a integração contábil aqui da migração, porque tinha documento, tinha certificado, tinha código de acesso, e depois você me paga 10% das demais. Foi uma proposta dele, na verdade, sabe? E daí aqueles 7.500... que eu estava ganhando só 6.000 na consultoria, daí eu acabava fazendo um curso de 500, vendia uma cota de consórcio, ganhava mais 1.000, aí o Magno combinou um salário que era 1.200, mais a primeira, não sei o que, mais a primeira mensalidade, daí dava lá mais alguma coisa, mais 500. Nossa, daí eu falei assim, consegui dar uma respirada, mas, cara, e daí eu fui fazendo, minha vida virou isso aí, sempre desde o início foi, de certa forma assim. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu trabalhava, primeiro era no shopping, depois fui para Cocamar, mas eu também era garçom. Então você foi morar numa república dentro da mesma cidade, com seus pais ali na mesma cidade. O que levou você a fazer isso? É uma necessidade de independência mesmo? Necessidade de festa, eu queria festar, queria fazer churrasco, queria levar namorada, queria tomar cerveja e até 5 horas da manhã e dormir, sem ter que voltar para casa dirigindo moto. Eu também já vivi isso. Eu queria balada. De almoçar na hora do café da manhã. Se eu for falar que eu queria alguma coisa, independência, eu também... Bom, posso chamar isso de independência, mas eu queria fazer festa. Eu fui um grande baladeiro, sabe? Eu fiquei anos sorteiro, fazendo bagunça e tal, mas eu tive os dois lados. Quem me olha assim, falando aqui, fala, o João é um nerd. Quem olha eu falando de papo careta na TV, fala assim, o João é todo, como que eu posso colocar? Tudo formal, né? Ele fala ali, economia, não sei o quê. E daí o outro aqui, o Flávio falou assim, João, você vai nessa festa junina de hoje aí, que é tradicional? Aí eu mandei algum áudio xingando, assim, falando, quando eu fui lá, tinha um monte de flanelinha, esses caras, até no meio da roça lá, vai lá arrumar um negócio que é de graça para entrar, até as comidas de graça, os caras vai lá ficar enchendo o saco. E eu falo xingando, quem me conhece do dia a dia sabe que eu falo um monte de palavrão. Aí ele falou, cara, tô dando um monte de risada aqui com o teu áudio, cara, não conhecia que você era desse jeito, você fala, nossa, cara, você fala tanto palavrão. Então... cada situação, até perdi aqui o foco que era levar na verdade, eu estava falando aqui de ter um momento difícil, né? Sim. Foi aquele momento da realidade, você estava baladeiro, festeiro, estava com as contas controladas, mas veio... Eu acho o seguinte... Aquela quebra na economia. Uma vez eu fiz um curso que falava assim, você determina a sua personalidade, você pode ser ou o tipo 1, tipo 2, que ou é o tipo... estudioso, ou tipo bagunceiro, ou é o tipo introspectivo, ou é o tipo... E eu acho que... Não vou discordar, eu acho bem legal a ferramenta aqui. Cara, mas, sinceramente, se eu tenho uma outra habilidade que não é só de fazer amigos, é a de
ser versátil. Então, quando é para fazer balada, para curtir, para bagunçar, eu sabia. Mas quando era para trabalhar e ter responsabilidade de pagar as contas, eu também fazia. Quando eu tenho que ser respeitoso, eu vou ser. Mas quando tenho que ser franco e verdadeiro, e aquilo tá me incomodando a ponto de eu xingar e mandar pra puta que eu, né? Eu vou também ser. Então, eu acho assim que isso também não é habilidade, é características, mas eu não estou sendo falso, mas eu tenho essa questão de, pera lá, se eu vou lá gravar um negócio da televisão, eu tenho que ser de um jeito. Isso é saudável. Se eu vou lidar com um colaborador, tem que ser de uma forma. Se eu for tratar a respeito de uma situação com um inadimplente da factory, eu tenho que ter uma outra tratativa. Como que você vai pegar e ter uma consulta com um médico especialista que você pagou caro na consulta, o cara te atende de pijama? Pois é. Né? Então tem que ter uma congruência para cada momento. Né? Mas o que você diria para esse João lá atrás, que passou por isso, por esse momento de realidade? Em dificuldade? O que você diria para ele? Cara, se eu estivesse lá agora, você se bater nas costas dele e dar um conselho para ele. Lá atrás, eu cheguei até a ficar um pouco desesperado. Porque eu olhei aquele fluxo de caixa e falei assim, cara, se eu fechar mais um mês... No vermelho, assim. No vermelho, olha, se eu tenho tanto de reserva e todo mês eu tô fechando tanto no vermelho, eu vou ter que chegar no... Eu pensava assim, eu vou pular da ponte, cara. Porque eu pensava, tudo que eu não me deixava sujeitar era de algum dia eu ter que pedir socorro pro meu pai. Sabe? Eu tinha esse orgulho. Eu não podia, quando eu saí da casa dos meus pais, não foi para um dia eu voltar igual o filho pródigo. Gastei tudo, que ele não me deu nada. Pelo contrário, meu pai tem uma história familiar de ter pego dinheiro meu e foi uma dificuldade e tem coisa que eu não recebi até hoje. Mas enfim... sempre foi uma via de eu mais ajudar do que, depois da vida adulta, do que ser ajudado. E eu sempre tive isso, eu nunca vou ter coragem, ou eu queria passar por esse constrangimento de ter que pedir um dinheiro ou me socorre. Então, lá atrás, eu realmente ali, como eu era desprovido de tudo... Mas se você fosse hoje lá, voltar lá... Eu ia falar que a vida tem altos e baixos e a gente tem que se reinventar e se readaptar. Porque, por exemplo, às vezes você está numa área, imagina a pessoa que... Eu tenho um caso, um amigo nosso, inclusive ele acabou morrendo, e perdido assim. Ele separou da mulher, foi para o mundo das drogas, acabou sendo morto por traficante. E algum dia alguém falou assim, rapaz... Eu vi o fulano lá na esquina ali onde era a Estância Gaúcha, na 19 com a avenida, e ele estava lá pedindo esmola, e ele estava assim, tipo uns 30 quilos mais magro. E o que aconteceu com ele? Ele tinha uma locadora de VHS. Você não falou que no teu tempo você veio do analógico? De repente, ele era a principal loja de locação em Cianorte. Ele tinha uma qualidade de vida diferente dos outros, ele tinha um carro melhor, ele ia nos lugares e pagava as contas. Mudou a tecnologia? Mudou, e ele não se apercebeu disso aí, e quando viu já era tarde, e aquilo virou em problema no contexto familiar, ele acabou se separando, aí a mulher acaba arrumando um outro homem, o cara se desespera, vai para a bebida, da bebida cai para droga, da droga se perde por completo, porque ele ainda foi trabalhar ele tentou trabalhar de manutenção de elevador, alguma coisa assim. Mas daí ele já se desvirtuou, entendeu? Então, a gente tem que ter a preocupação, mas cuidado com preocupação exagerada. Porque aí aquilo te prejudica mais do que te favorece. Você diria então para esse João do passado a calma, levanta a cabeça, vai firme. Vai indo aos poucos e o que eu também poderia falar que serve aí para pessoas que são mais jovens. Tenta o quanto antes fazer o primeiro investimento, que é a aquisição da casa própria. Eu, como vim dessa ideia de república, aí eu saí de uma república e fui para outra, nós morava em 5, depois morava em 4, depois morando em 3, depois só mais 2, depois eu acabei me vindo sozinho, porque os amigos eles foram voltando para a cidade de origem, ou mudando para outro lugar,
e se casando, e na hora que eu vi, aquela república não existia, mas era só eu sozinho. E eu fiquei durante anos pagando aluguel, sendo que num determinado momento eu vi uma publicação lá, vendo apartamento, não, tô da planta, você vai pagando, não sei o que, eu falei, cara, isso aí será que eu consigo? Daí eu fui atrás e eu comprei o primeiro apartamento. E falei, putz, cara, aquele dinheiro de aluguel, eu poderia já estar lá atrás com um imóvel meu, porque dá mais qualidade de vida, porque você faz todo mobiliado, decorado do seu jeito, não é aquela coisa que do jeito que tá vai ficar. E eu comprei o primeiro apartamento. E depois... É uma questão até de, talvez, escassez, né, mental, das pessoas não enxergarem que podem mais, né? Olha, eu acho que, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu teria essa conversa com ele. E faltou, talvez, do meu pai de chamar atenção. Por que você, né? Pelo contrário, ele desmotivava. Um dia eu falei assim, estou pensando em comprar um apartamento. Nossa, mas um apartamento de 44 metros? Um Pombal, você vai morar nisso aqui? Porque eu estou fazendo lá um apartamento, que daí eu vou te dar um apartamento para você, um para sua irmã, para você morar. E esse apartamento eu nunca me mudei nele, ele está alugado, meu pai pega o aluguel para ele. Entendeu? Então uma conversa que ele tinha me desestimulava a comprar um apartamento que fosse pequeno. Pois eu fui lá, comprei um, é pequeno? É, mas fiz bonitinho e tal, parcela era R$550. Aí eu aluguei, hoje está alugado por 1.700. Aí eu fui para o segundo, daí a parcela era 900, hoje está alugado por 2.100. Aí depois eu fui para o terceiro, e daí esse eu estou morando, estou pagando 2.550 no financiamento da parcela. Então, veja, os apartamentos eu fui progredindo. Eu nunca dei um passo maior que a perna. Eu comecei num de 44 metros, fui para um de 55, hoje eu estou num de 108 e dali eu vou falar para minha mulher, quando a gente vai para um maior, nós nunca retrocede. Então... E o aluguel de 2 apartamentos praticamente paga a parcela de 3. Ou seja, eu soube investir, eu não soube só empreender ou me projetar. Então são várias frentes. O João é um cara que se projeta. Como? Nos grupos, dando curso no Sebrae, mas você também usou conhecimento para você também. Sim, então eu não sou só um economista para aplicar nas empresas, não fazer consultoria. A matemática eu fui usando a meu favor, né? Então eu soube empreender, soube investir, eu tenho os imóveis, tenho a factoring, tenho o mercado financeiro que eu opero. Então, aí volta aquela ideia. E aí, qual a diferença de administração, contabilidade, economista? Eu não sei, mas que o fato de eu ter feito economia me ajudou a ter essa visão ampla. E se às vezes alguém está curioso futuro, ou né? tem a ideia de fazer então, depois o você curso... vai deixar os teus contatos aí, o pessoal vai, né, na sua rede social, vai estar em contato com você com certeza. Com certeza vai ter algum cliente que está lá do outro lado, lá, futuro cliente. Eu falar em futuro, e daí? O que você fala pro João do futuro? O João do futuro, rapaz... O que o João do futuro almeja? Eu quero só ter saúde, só. Só quero ter saúde e cabelo. Muitos amigos? Não, amigos já tenho bastante e nunca vou deixar de fazê-los, né? Eu espero não perdê-los. Porque a pior coisa... é você se decepcionar com alguém que tinha confiança e tal. E já aconteceu com uns 3 aí ao longo da vida. Envolve sempre dinheiro. O cara se acha numa oportunidade, ou ele está precisando, obviamente, porque se apertou por algum motivo, mas vê lá um canal comigo e, ô João, você não me empresta dinheiro aí, daqui a pouco aquilo vira um rolo e a pessoa não me paga e sobe no mundo. Aquele ditado que bom marinheiro não é feito no mar calmo, né? Mar calmo faz bom marinheiro. Então a amizade ela é forjada na dificuldade mesmo. Mas né? tem... Se ela sobrevive, ela é realmente uma amizade verdadeira. A gente vai ter as decepções, mas eu tenho os critérios, né? Não, eu sou teu amigo até um determinado ponto. Tem coisas que são imperdoáveis. Então, de repente, o cara aprontou alguma... De honra, de hombridade, né? E valores. Se for desonesto, aí encerrou e você que... Porque eu penso sempre assim, cara, eu sou um bom amigo.
Eu sou um cara que se precisar, João, pelo amor de Deus, eu tô aqui no meio do nada, só lembrei teu número, você vem me socorrer que o pneu furou, me ajuda a trocar o pneu? Pai, eu vou lá na hora. Tem um podcast? Pois é. Nas devidas proporções, aí, na comparação, né? Mas seria mais ou menos assim. Então eu acho assim que minha amizade vale muito mais do que a pessoa não pensar antes de me decepcionar. Então eu não sou de decepcionar os outros. Se fiz, peço até desculpa. Não é intencional. Pois é, mas no geral, claro, tem pessoas que às vezes o santo não bate pelo perfil, parece que já é um negócio meio energético e tal, você fala, não, só que você tem que respeitar também, tem que entender, mas pera lá, você não gosta por quê? Porque disse aquilo. O cara é desonesto, o cara é um mau marido, o cara não é um bom pai, não, então... Às vezes pondera um pouco às vezes você presta mais atenção no que a pessoa é bom, né? O que ela tá entregando mais do que outras coisas que não batem, né? Com a gente. Mas tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de falar? Acho que já tá suficiente, né? Que não daqui a pouco vai perguntar umas coisas da intimidade, sei lá. Igual minha mulher fala. Ontem nós assistimos um filme na Netflix que o cara virou lá, o prefeito ganhou lá em Toronto e não sei o quê, e daqui a pouco começou a vir um outro lado da história dele, que ele era meio baderneiro e bêbado e fumava crack e não sei o quê. Aí ela falou assim, nossa, virar político não é fácil, né? Porque você vai lá, entra bem intencionado, daqui a pouco os caras vasculham toda a tua história, onde lá você fez tal coisa, você bateu o carro, você traiu uma namorada, você bebeu e vomitou na festa. Quem sabe a gente faz um segundo aí, falando sobre as peripécias dentro da República. Olha, né? Eu não posso contar, criar prova contra mim mesmo, mas que no âmbito lá do dia a dia nosso no escritório, eu já contei várias, e às vezes vem do nada na minha cabeça alguma história e a Maísa ou as meninas lá, o pessoal fala, cara, mas da onde que você lembra tanta coisa e umas histórias que não... E as pessoas não falam pra você, nossa, não é você. Pois é, mas uma coisa é certa, que eu vivi, posso morrer amanhã, mas vivi intensamente. Não posso reclamar porque não teve nada assim que, puxa, me arrependi. Poderia ter feito algumas coisas diferentes, mas assim, no geral, é uma evolução. Então eu acho que consegui me lapidar de uma forma construtiva, de uma forma positiva. Saudável. Porque se pegar lá o João de 25 anos atrás, sei lá, eu com 17 anos entrando na faculdade, não é esse João conversador, é um João mais introspectivo, sabe, e aos poucos, o que eu fiz? Por exemplo, eu estava lá no contexto com as amizades, daí via assim, tinha aquele amigo lá que ele falava umas piadas, mas ele era tão inteligente, ele não era ofensivo, ele metia um negócio meio da física, que ele fazia física da UEM, e falava, uma vez eu me lembro até hoje, estava lá vendo assistiram algum filme e a mulher começou a rodopiar assim em torno de si mesma, daí ela falou assim, olha, conservação do movimento angular. Aí eu falei assim, nossa, que coisa que o cara tá falando, olha de onde ele pegou, ele viu nós viajando lá e ele meteu um termo técnico. Piada nerd. E daí eu falei assim, cara, essa piada é inteligente, é diferente de fazer uma piada que é uma coisa que você falar de uma forma que todo mundo ri, e a outra é você fazer uma piada que todo mundo ri de você. Então isso não é legal. Então eu percebi essa característica. Depois eu ouvi um outro ali, que quando ele chegava para abordar uma menina, ele tratava de uma determinada maneira. Eu falava assim, rapaz, eu tenho que aprender a ser assim também, porque senão eu fico desse jeito tímido e tal, eu não vou conseguir ter essa mesma desenvoltura. E o outro, ele tinha uma desconexão, desprendido de, sei lá, de trejeito, de conceitos. Ele tinha... E daí eu falava assim, é legal o jeito dele pensar, ele tem a opinião própria. Então eu acho que eu fui sempre observando aquilo que via de positivo para tentar absorver. Espera lá, tal pessoa, ela é tal assim. Então eu tem até um nome, isso chama técnica do espelhamento. Se você vê alguém lá, o cara fala vídeo, bombom na internet, é o Pablo Marçal. Então você também quer fazer os vídeos e tal, você tente, não precisa reinventar a roda. Então, se você sabe onde você quer chegar, ou quem você quer ser,
É claro, cada um vai dar um objetivo. Você não quer ser igual a mim e eu talvez não queira ser igual a você. Mas se você se imaginou num padrão ideal, então vai pegando um pouco daqui, um pouco dali e vai... Na hora que você vê, você chegou lá. Isso daí já daria um outro podcast, hein? Um outro assunto bom para conversar. Você viu que eu sou um falador, né? O pessoal uma vez falou assim, o João, cara, ele fala tanto que qualquer coisa que alguém fala, grava aí entrevista que subiu o preço do pão francês, eu vou lá e paro tudo que estou fazendo, me disponho e vou lá e gravo. Aí falou assim, mesmo que se fosse falar, vai lá hoje como comentarista do futebol, vai ter jogo do Maringá Futebol Clube, não tendo bulhufo do futebol, mas ele já vai jogar no chat GPT, já vai colocar o centroavante, vai ter que fazer um trabalho aqui de meia defensiva para você ver o que é isso. Mas terminamos então a nossa entrevista e foi um papo muito bacana, gostei bastante e você sempre tem aí a liberdade de voltar, né, trazendo algum assunto, quem sabe a gente faz alguma coisa nesse sentido de instruir as pessoas, né, que como você falou, é uma dificuldade do jovem ter uma visão de futuro, que a economia, né, o estudo sobre a economia ajuda muito, e eu fico muito feliz de estar entrevistando você e te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui, de ter vindo aqui, e sabendo que tem um aniversário para sair daqui a pouco, né? Pois você está aqui conversando com a gente, né? Então, gratidão. Muito obrigado por você ter... Eu que agradeço, Divan. Nós estamos terminando essa entrevista aqui. Eu digo que o bate-papo vai longe, é um bate-papo gostoso, bacana. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Partilhadamente, fazer o seu investimento aqui na GAD, que é o nosso principal patrocinador. E não esqueça também de dar uma olhada na descrição do vídeo aí, que sempre tem alguma mensagem bacana, né? Eu vou deixar aí as redes sociais do nosso amigo aqui, João, para que vocês possam segui-lo também e ver o trabalho que ele faz. João, obrigado. Beleza, valeu.